Bom dia, paz seja convosco. A palavra do dia tem por título A Casa Espiritual. Está lá em Mateus 7, a partir do versículo 24, que diz: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, se assemelhará ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua ruína. Nesta manhã, Deus, ele pergunta a cada um de nós: qual é a nossa casa espiritual? Essa palavra ela é muito tremenda, ela é muito poderosa, porque Jesus ele faz uma comparação, como muitas vezes no seu ministério, ele fazia comparações para que as pessoas pudessem entender mais facilmente a sua mensagem. E ele compara a nossa vida espiritual com uma casa. E ele nos explica que quando nós escutamos a palavra dele, praticamos, é semelhante àquele homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, a chuva, as tempestades, mas aquela casa ela permaneceu. Mas aquele que escuta a palavra, mas não pratica, se assemelha àquele homem que construiu sua casa sobre a areia. Vieram os temporais e a ruína foi grande. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nesta manhã, ou durante o dia, ou em qualquer momento, estará escutando esta pregação, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos onde aquele que não estiver firme cairá. E nós temos visto muitas casas espirituais ruírem, porque a casa espiritual é a nossa vida, é a nossa fé. Nós somos regidos pelo sobrenatural, pelo espiritual. Muitas pessoas olham aquilo que vem, ou melhor, veem aquilo que olham, aquilo que percebem, aquilo que tocam. Mas, na verdade, o mundo espiritual é muito complexo. O mundo espiritual é que rege a minha vida e a tua, e a vida daqueles até mesmo que não creem em Deus. E nós temos visto pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, mas não têm praticado. Pessoas que têm construído a sua casa sobre areia. Vem a luta, vem o problema, vem a dificuldade, vem a escassez, e esta pessoa acaba caindo. Essa pessoa se desvia, essa pessoa se desespera, essa pessoa não quer mais saber de estar na igreja, essa pessoa joga fora tudo aquilo que Deus já fez por ela. E quantos nós temos visto? Porque muitas vezes querem um evangelho fácil, querem o evangelho das bênçãos, mas não querem o evangelho do sacrifício e da renúncia. Porque construir a casa sobre a rocha é renunciar. Construir a casa sobre a rocha é se sacrificar. Construir a casa sobre a rocha é muitas vezes ter que dizer não para muitas coisas e para muitas pessoas. Mas construir a casa sobre a rocha é obedecer a Deus. Construir a casa sobre a rocha é obedecer a palavra de Deus. Não é apenas ouvir, mas é praticar. Aí virá os temporais, as chuvas, os ventos. Ou seja, virão os problemas, as lutas, as decepções, as doenças, as escassez. Mas nós permaneceremos de pé. A nossa casa espiritual permanecerá de pé. As pessoas olharão e dirão: mas como esta pessoa pode estar firme ou pode continuar
mesmo diante de tanta luta e de tanto problema, e nós poderemos dizer, é porque Jesus é a minha casa espiritual. Nós temos visto tantas e tantas pessoas, e eu digo isso com tristeza, com dor no meu coração, pessoas até mesmo que conhecem a palavra, pessoas até mesmo que se você ouvir esta pessoa pregando, você fica impressionado. Mas pessoas que pregam, mas não vivem. Pessoas que ouvem, mas não praticam. E se você for olhar, a casa espiritual desta pessoa está em ruínas. A vida desta pessoa está em ruínas. O casamento desta pessoa está em ruínas. Tudo está em ruínas. Mas aparentemente, aquela pessoa se mostra alguém que não é. Então de nada adianta isso. Absolutamente não adianta. Porque é uma mentira, porque é um engano, porque é uma ilusão. Porque são pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam. Não adianta eu ouvir que Jesus é poderoso, mas eu não praticar este poder quando a luta vier para a minha vida. Não adianta eu ouvir que Jesus cura, mas quando a doença vier para a minha vida, eu não crer que haverá essa cura. Não adianta eu ouvir que Jesus é Jeová, o Deus provedor, e quando a escassez bater a minha casa, a minha vida, eu não crer que Ele vai prover. Não adianta. Então que neste dia, nesta manhã, em qualquer momento que você escutar esta mensagem, que tem por título A Casa Espiritual, que você possa refletir aonde você tem construído tua casa espiritual. Sobre a areia? Tem vindo os temporais sobre a tua vida e você tem caído? Você tem pensado em desistir? Você tem pensado em largar tudo? Ou você tem construído a sua vida espiritual, a sua casa, sobre a rocha chamada Jesus? Poderá vir o que vier, mas você permanecerá de pé. Sempre quando eu prego, eu tenho dito que os tempos são difíceis. E mais difíceis ficarão. Ah, pastora Cristiane Caran, você está nos assustando? Não. A palavra diz que haverão tempos difíceis. A palavra diz que haverá tempos que as pessoas desmaiarão de terror. E quantas coisas temos visto que realmente são aterrorizantes. E eu digo que mais e mais coisas acontecerão. E só aquele que verdadeiramente praticar a palavra do Senhor ficará de pé. Então, que esta mensagem traga reflexão para a tua vida. Aonde tua casa está sendo construída? Aonde que tua casa está sendo construída? Quais são os alicerces da tua casa? Uma casa, para ser bem construída, precisa de alicerce. Não adianta ser bonita, ser ornamentada, ser linda, mas se o alicerce não for forte. E o alicerce é Jesus. Não adianta palavras bonitas, não adianta eu ter muito dinheiro no bolso, não adianta eu ter uma bela casa, não adianta nada se o alicerce não for Jesus. Se o alicerce for Jesus, eu posso às vezes passar por dificuldades. Eu posso ter lutas, problemas, provações e decepções, mas eu permanecerei firme no Senhor, porque Ele é minha rocha, Ele é o meu alicerce. Os ventos soprarão, tudo acontecerá, mas você permanecerá firme. Ah, pastora, mas as coisas estão difíceis, mas você permanecerá firme. Ah, mas a doença está no meu corpo, mas você permanecerá firme. Ah, mas eu não tenho como pagar as contas amanhã. Mas você permanecerá firme, porque Deus te dará o livramento. Ah, mas o meu filho está no mundo das drogas. Você permanecerá firme, porque Deus dará o livramento. Que a tua casa seja construída sobre a rocha. E que nada, absolutamente nada, possa derrubar a tua vida, a tua fé. Porque o Senhor é contigo. Gostaria de orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nesta manhã eu coloco na tua presença todos aqueles que escutarão esta palavra através do grupo da nossa igreja e através do YouTube. Ah, Senhor, alcance essas vidas, aonde quer que elas estejam,
Coloca sobre a vida delas o teu poder, a tua bênção, tudo aquilo que elas necessitam. E que cada um entenda que a casa construída sobre a areia é ilusão, mas a casa construída sobre a rocha é realidade, é fortaleza, é bênção, é maravilha. Por tudo e em tudo eu te dou graças. Em nome de Jesus, amém e amém. Um forte abraço a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus.